No ar, de Costa com Matheus. Bom dia, estamos aqui com ele, o ilustre professor, docente na USP, engenheiro civil. Ele aqui também é o autor do livro Arte e Sustentabilidade, especialista nos conceitos ambientais, ele mesmo, doutor Heráclito Graça. E hoje continuaremos nosso programa, nossa série, trazendo à tona um assunto muito importante. Protocolo de Kyoto, doutor, é o que nós desenvolveremos durante todo o programa e evoluindo para outros temas que discorrem sobre isso. Bem, eu gostaria de começar falando do seu protocolo de Kyoto. Nós sabemos que é uma iniciativa ambiental criada uma conferência internacional com o intuito de diminuir os danos, tanto somente ao meio ambiente principalmente, e em relação ao aquecimento global mesmo. Isso. E ao meio ambiente geral. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a falar sobre isso. Você é a favor, é com... Só a favor. Porque é uma maneira eficaz da gente preservar os ecossistemas, a fauna, as reservas naturais e a população existente no planeta. Porque, caro Matheus, vejamos o exemplo do que ocorre nos polos árticos e antárticos do globo terrestre. O urso polar, ele vive no habitat das geleiras. As geleiras, elas é um local de adaptação do urso que vai fazer com que ele consiga viver, porque ela tem uma cobertura vegetal no seu próprio corpo, fazendo manter-o aquecido e suportável ao ambiente frio. Como os humanos estão denegrindo e destruindo a camada de ozônio, a incidência dos raios solares aumenta e faz as geleiras derreterem, provocando que o urso perca a sua camada de pele e o torne frágil e suscetível a morrer. E também ela proporciona um risco ambiental muito grande de urbanismo, porque essas geleiras derretidas, elas aumentam a quantidade do nível do mar, provocando enchentes, derramamentos, desabamentos e inundações nas principais cidades do mundo. Isso por causa do aquecimento global. Correto, sim. E como o protocolo de Kyoto ele não visa só esse fim, como também o do preservação ambiental, de floresta, florestamento, porque ele sabe da importância que as árvores e a cobertura vegetal possuem no nosso planeta. Eu estou entendendo como é realmente algo totalmente essencial, uma medida muito importante. Com certeza. Uma política essencial. Então, ouvindo o senhor a favor, gostaria de saber quais são as atitudes que o senhor toma assim, no dia a dia como docente, experiente na área, um grande especialista, o senhor toma algumas atitudes no seu dia a dia para a preservação do meio ambiente em si mesmo? Então, sim, eu sou uma pessoa muito ligada a reciclagem, como você sabe, né? Eu sou formado em gestão ambiental e perto da minha casa há uma espécie de ecopontos, que são como se fossem polos recicláveis destinados à reutilização de todo o material descartável pelas pessoas em suas residências e outros locais. Aí a gente reúne todo o material separado por categorias, seja ela plástico, vidro, papel, ou então lixo orgânico ou lixo hospitalar, que seja até mais perigoso à sociedade. Ou seja, tem um descarte específico. Isso, correto. Eles são descartáveis selecionados especificamente cada um por sua área e depois eles são destinados a fins de reutilização ou destinação para descarte próprio. Interessante. Isso é uma coisa de Fortaleza, né? O seu livro. Interessante que existe esse tipo de descarte em Fortaleza, Ceará. Isso existe. Eu gostaria de também levar um questionamento sobre a você até comentou da questão da ecoponto, da questão dos alimentos, tem o descarte correto, se é ecoponto, eu considero isso. Agora, outra questão que eu queria trazer, você observa a composição dos materiais do dia a dia que o senhor consome, referente ao, eu vou dar preferência a isso de acordo com o descarte de cada material, pensando em qual vai ser a reação desse material futuramente na natureza. Ele vai demorar para se decompor, vai ter algum prejuízo futuramente? Claro que eu observo, porque eu acho que é assim, dever do cidadão observar o que você consome agora para não prejudicar as futuras gerações. Isso se encaixa principalmente na questão de responsabilidade social, correto. voltada para o meio ambiente, né? Algo essencial. E vai até um pouco da questão ética, né? Porque seria totalmente antiético não levar isso em consideração, algo que envolve também o desenvolvimento sustentável, algo que vai acarretar um prejuízo futuro nas próximas gerações. Com certeza, apresentado Matheus. Eu acho que é até um dever de todos englobar ética, responsabilidade e meio ambiente. Porque, por exemplo, eu faço parte da politização desses ecopontos. Eu reúno todos os materiais separadamente em suas categorias, mas antes de eu comprar quando eu estou no loja, no supermercado, eu vejo a composição deles para ver se há elementos que possam
colocar isso nas futuras gerações ou até em mim mesmo, para o meu uso pessoal e o de minha família. Então eu seleciono e quando eu vou utilizá-los, eu utilizo com muita cautela, proporcionando o melhor uso da forma possível, que seja mais amigável para mim, para o meu ambiente, que não possua tantos danos para a gente. E na hora do descarte, fazer o possível para que esse material seja reutilizado, porque como o senhor sabe, né, tem vários materiais que têm vida útil longa e podem ser utilizados para outros fins, sendo que na maioria das vezes as pessoas deixam jogar. Né? Era outro questionamento que eu queria trazer, a questão do reaproveitamento, algo que pode ser bastante feito. A questão de garrafas PET, por exemplo, a gente pode dar vários destinos, pode ser feito vassouras, transformadoras piaçadas com material do PET, pode ter destinos diferentes. Até a questão da engenharia civil, né? Exatamente, pensador, e não só isso. Por exemplo, quando eu fui visitar um projeto beneficente para crianças, lá na UPA do Pirambu, eles estavam fazendo brinquedos com garrafas PET, porque eles entendem que se deixarem garrafa jogada, eles podem proporcionar dengue, né, principalmente nesse período chuvoso. Então eles utilizam esses materiais para fazer, no caso, uma reciclagem, uma reutilização e fazer as crianças felizes, né, para garantir brinquedo para aqueles que não têm condição financeira necessária para comprar. Ou seja, um argumento super positivo, tem a responsabilidade social envolvida, a questão ética, nossa, mas é super bacana. E assim, finalizando nossa entrevista do dia, continuar a nossa série sobre responsabilidade social aqui no De Costas com Mateus. E hoje nós vamos contar com a presença ilustre de uma doutora especialista que está lidando com a questão de um biodigestor em processo de compostagem. É isso mesmo, nós vamos contar hoje com a presença da ilustre Raquel. Olá, doutora. Olá, Matheus. Bom dia. É verdade que a senhora está trabalhando num protótipo para lidar com a questão de compostagem? Sim, minha equipe e eu estamos desenvolvendo um projeto, como você pode ver. Aqui a gente utilizou um garrafão de 20 litros de água. Ele já está vencido, esses garrafões, justamente. A gente está trabalhando na questão de sustentabilidade, de como reaproveitar os materiais. E isso é um dos primeiros passos que começamos. Porque no caso ele iria para o descarte. Seria para o descarte. Então, assim, inicialmente, né, uma das formas de reaproveitar os garrafões vencidos, que seria destinado ao lixo, a gente já está fazendo justamente isso, o protótipo do biodigestor. Que seria o quê? A gente pegaria o lixo orgânico, colocaria nesse biodigestor e através desse lixo orgânico, com todas as emissões dos gases, transformaria em gás metano. Esse gás seria suficiente para... Aí aqui a gente fez a ligação do gás, que seria, no caso, a gente vai acender aqui uma chama e ele vai manifestar a presença do fogo. Pode ser usado uso doméstico, né? Sim, então, as pesquisas que estamos realizando para o futuro é justamente isso. Aqui, como eu falei, é só um protótipo. Ele é pequeno e a carga de resíduo dele é bem menor, né? Então, quando a gente for desenvolver para uma casa, a gente vai trabalhar com bem maior, que seja capaz de pegar mais carga orgânica, desenvolver mais gás metano e transformar esse gás em o gás usado. Tipo o gás utilizado na cozinha, que na cozinha a gente utiliza o gás butano e aqui a gente usaria o gás metano. Eu acho que até outro fato interessante é a questão da reutilização que você falou do garrafão, a questão do que é utilizado no interior dele, que são o quê? Cascas? Sim, visando o desenvolvimento sustentável, né, que é uma das temáticas mais abordadas hoje em dia, a gente busca justamente isso, se preocupar com o meu lixo. Para onde é que é destinado o meu lixo orgânico, né? Porque a gente faz a seleção de garrafa PET, de papel, de vidro, mas e aí o lixo orgânico, o que a gente faz com ele? Então, uma das maneiras de reaproveitar o nosso lixo é fazendo isso. A gente transforma o nosso lixo orgânico em gás metano e a matéria dele, que é o que vai sobrar, em adubo, que é justamente para utilizar em plantas e toda essa questão. Ou seja, entra a questão da responsabilidade social que isso envolve, né? Sim, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, como eu falei, justamente a preocupação com algo futuro. Com algo futuro. Bastante bacana. E foi isso, gente. Vocês podem ver aqui a questão do protótipo, que vai produzir uma questão de pesquisa que a doutora Raquel está desenvolvendo com a equipe dela. E foi essa a nossa presença ilustre de hoje, a doutora Raquel. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje, gente. Obrigado pela assistência. Olá, estamos aqui no programa de Costas com Mateus, numa pesquisa em campo. Estamos aqui no ginásio poliesportivo Paulo Sarazate e nós vamos entrevistar algumas pessoas. Esse que é o evento Academia Enem, sediado pela Prefeitura de Fortaleza. Vamos com o Igor.
Olá, a gente está aqui na Academia ENEM com a Chayane e a Vitória, é isso? E eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre meio ambiente e sustentabilidade. Bem, meninas, eu queria saber se vocês costumam reaproveitar o lixo e dar um destino diferente para eles na casa de vocês. Vocês têm algum tipo de coleta seletiva, separam o lixo? Sim. Vocês sabem que tem um destino correto para cada tipo de lixo, tipo vidro, plástico? E vocês sabem que o vidro, por exemplo, se ele for descartado de uma forma correta, pode trazer um prejuízo principalmente para os lixeiros, por exemplo, na hora deles não usarem o lixo, pode ser... Você pode muito bem também enrolar eles e colocar dentro da sacola e colocar um papel escrito frágil, porque quando os lixeiros vão pegar, podem cortar as mãos e prejudica isso. Isso, com certeza. Isso é até um senso ético que a gente tem que ter. E eu queria saber se vocês já viram uma maneira diferente de descarte de lixo, por exemplo, garrafa PET ou pneu, que foi descartado de uma maneira diferente, ao invés de ser simplesmente jogado no lixão, por exemplo. Os ecopontos, eles são um exemplo, eu acho, assim. Acho que se a população realmente se interessasse em fazer o bem assim pro meio ambiente, acho que faria uma boa diferença. Nossa, com certeza. Isso é exatamente uma questão de responsabilidade social que a gente tem que ter perante a sociedade. Obrigado, meninas. Foi ótimo. Oi, gente, eu tô aqui com a Tayane. E eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre ética, cidadania, mais senso comum, sabe? E eu queria saber, Tayane, o que é que você acha sobre a ética? Você acha que ela é realmente necessária, assim, no dia a dia, levando em consideração que são valores morais? Tem toda aquela questão da ética ser uma coisa construída pela nossa sociedade, então varia de pessoa para pessoa, de região para região, então ela é importante, mas você também tem que saber entender o contexto de onde está vindo essa ética. Ou seja, mas você acha que realmente Ela é importante. Por ser um valor social, é um conjunto de princípios que leva a gente a progredir como sociedade? Em alguns casos sim, em alguns casos não, então você tem que ter um senso crítico em relação à ética. Mas sem ela seria ela... impossível progredir como sociedade. É. Agora, isso puxa um pouco sobre a questão de cidadania. Você acha que cidadania é algo... Todos somos cidadãos? Todos somos cidadãos, todos devemos lutar para continuar sendo cidadãos. Porque cidadania, ser cidadão é exatamente ter deveres e direitos. Assim. Sim, e se a gente não for atrás desses nossos direitos, ninguém vai atrás por nós. Então a gente tem que estar sempre lá, correndo atrás disso. Até porque a gente faz parte de uma sociedade democrática, né? Sim, e se a gente for cair no papo de que a gente não deveria estar fazendo política ou que algo não deve ser apolítico, que algo deve ser apolítico, a gente não faz nada, a gente não tem os nossos direitos garantidos. A gente tem que realmente lutar pelo que a gente acredita e assim a sociedade vai crescendo, progredindo. Com certeza. Obrigado, foi maravilhoso. Olá, eu estou aqui com a Raquel. E eu vou perguntar a ela sobre o que é desenvolvimento sustentável. Você sabe o que é, Raquel? Sim, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. É exatamente isso. Mas você sabe quais são... É claro que o desenvolvimento sustentável tem tudo a ver com... A preocupação dos recursos naturais de hoje, que são finitos, a gente tem que ter toda essa noção de que os recursos do nosso planeta, eles um dia vão acabar. Então a gente tem sim que ter toda essa preocupação de desenvolver de maneira sustentável e... Isso. Agora eu retomei a palavra. É exatamente isso, tudo é responsabilidade social, voltada para o desenvolvimento sustentável. Aí eu gostaria de trazer à tona se você sabe quais são os 3 pilares da responsabilidade social. Quais são? Os 3 pilares da responsabilidade social são exatamente a ética, o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. São eles 3 que englobam a responsabilidade social que nós devemos ter, e não só a questão do cidadão em si, mas também visando as empresas. As empresas também têm que cumprir a responsabilidade social delas perante a sociedade, através de eventos sociais, preservação da natureza e a questão ética, sempre apoiando causas que venham a beneficiar toda a sociedade em si. É isso. Então, finalizamos nossas entrevistas aqui no ginásio Paulo Sarazate e vamos agora diretamente para a Jijoca com a nossa correspondente, Aline. Isso mesmo, Marcos. Estou aqui diretamente de Jijoca de Jericoacoara para entrevistar as pessoas sobre os nossos temas, que é desenvolvimento sustentável, ética e cidadania e meio ambiente. Estou aqui com a Emanuele. Emanuele, você é de onde? Sou daqui de Jijoca mesmo. Emanuele, o que é ser ético para você? Eu acho que ser ética é um conjunto de valores morais. Pode ser uma boa conduta humana no seu dia a dia, na sociedade, né, que a gente vive. Obrigada. Estou aqui agora com o Breno. Breno, você é de onde? Paraguai, ok. Ok. Breno, o que fazer para preservar o meio ambiente? Vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro e um dos mais importantes, você deve praticar a reciclagem. O outro é você separar os lixos de acordo com cada categoria, ok? Estou aqui com o Henrique. Henrique,
Henrique, você é de onde? Sou da Tijuca. Henrique, o que fazer para se alcançar o desenvolvimento sustentável? Primeiro deve haver um investimento nessas fontes de energias, como eólica, solar, por exemplo. E haver um corte das que mais poluem, como deve haver um corte da emissão de CO2 na atmosfera, como o do petróleo, que é o principal fonte de matéria-prima das indústrias e etc. E eu gostaria de começar falando com o senhor, especialista sobre o programa. Aqui, nós falar. Pronto. Toneladas de lixo é. Calma. Tu se bateu aonde? Tu filmou? Ei, ó. Não. Vai, tá gravando. Enem, do ginásio Paulo Sarazate, e viemos aqui hoje entrevistar várias pessoas acerca do nosso O celular tá ao contrário, o microfone é embaixo. exatamente. Eu não consigo! Vai. Eu estou aqui com o Henrique. Henrique, você é de onde? Ai, uma merda esse menino. Tu tá de boa, do nada começa a rir. Estou aqui com o Breno. Breno, você é de onde? Paraguai. Breno, Ana Paula, o que a gente não faz por nota, Ana Paula? Pleno sábado aqui, ó. 10h30, 10h30.